E aí pessoal, tudo bem? Como eu prometi para vocês no último vídeo, hoje eu vou começar a mostrar as ferramentas que eu uso para construir sites no WordPress. E a primeira delas vai ser do site builder que eu uso, chamado Oxygen. E esse aqui não é um vídeo patrocinado, tudo que eu vou falar é apenas a minha opinião sobre o plugin. Apesar do objetivo desse vídeo não ser o de fazer um comparativo, é um pouco difícil de fugir disso. Então eu já vou começar dizendo que o Oxygen é bastante diferente de outros builders, como Divi, Elementor, WP Bakery, Beaver. Eu vou começar ressaltando o que provavelmente é a principal diferença, que enquanto esses outros builders são considerados page builders, o Oxygen está mais próximo do que seria um site builder. E o que isso significa? Em um page builder, quando você está construindo uma página, você só precisa se preocupar basicamente com ela. As alterações feitas numa página não têm influência sobre o que está presente nas outras. Então, o botão de uma página, o design de botão de uma página não vai influenciar, por exemplo, o design do botão de outras páginas. Enquanto em um site builder, o que você está alterando é basicamente o CSS de cada elemento. Então, se você precisar fazer uma alteração no design de um botão, isso vai refletir no site inteiro, o que ajuda bastante na velocidade com que você desenvolve. Agora, destacando um pouco mais as vantagens e desvantagens do Oxygen em relação a outros builders. Primeiro, as vantagens. A primeira delas é que o código é bem menos poluído, bem menos inchado. Quando você está trabalhando com algum outro desses builders, o que você está fazendo é adicionar blocos pré-prontos que você pode customizar de acordo com o seu gosto, de acordo com o design que você quer atingir. Com o Oxygen, ao invés de blocos pré-prontos, o que você tem são elementos reais de HTML, como div, h1, tag de link. Você adiciona esses elementos de forma independente, quase como se você estivesse escrevendo HTML de forma manual, mas com a diferença de que você está fazendo isso numa interface. E você pode customizar o CSS de cada um desses elementos de forma independente. Então, ao invés de ficar preso aos elementos pré-prontos e ao código que você não consegue ver dos outros builders, o que você tem aqui é a opção de construir coisas de forma mais pura e mais próximo do que seria um desenvolvimento feito à mão. Então, você vai estar basicamente construindo numa interface visual os elementos HTML e customizando as propriedades CSS desses elementos. Então, se você já tem conhecimento prévio em HTML e CSS, fica muito fácil construir com o Oxygen. Como resultado, você acaba tendo um código muito mais limpo e rápido. As principais desvantagens são as seguintes. Como você tem que construir tudo basicamente do zero, a curva de aprendizagem é bem maior do que para os outros builders. Isso é um contraponto daquela questão que eu falei, de você poder construir tudo de forma mais pura. O segundo ponto de desvantagem é que, como esse builder é relativamente novo no mercado, você acaba tendo uma comunidade menor e menos plugins feitos especificamente para ele. Então, se você precisar de ajuda, por exemplo, no grupo do Elementor no Facebook você vai encontrar mais de 90 mil usuários, enquanto no do Oxygen você vai encontrar pouco mais de 30 mil. Além disso, como eu disse, a quantidade de plugins disponíveis especificamente para ele, que já são testados e com compatibilidade totalmente funcional, é um tanto quanto reduzida. Mas, como eu disse antes, pelo fato dele te oferecer a opção de construir tudo do zero, você pode até ficar menos dependente de plugin, já que ele é mais flexível do que os outros builders. Existem sim plugins que foram feitos especificamente para ele, que adicionam funções específicas que algumas pessoas podem considerar essenciais, mas eu pessoalmente não gosto de usar esse tipo de plugin. Mesmo assim, você pode pesquisar e ver o que funciona para o seu trabalho. Uma observação aqui que eu quero deixar para as pessoas que já conhecem um outro builder chamado Webflow, que é um builder, na verdade, que funciona de forma totalmente independente, não tem nenhuma conexão com o WordPress. Se você já trabalha com Webflow, o Oxygen basicamente oferece uma experiência muito similar ao Webflow, sendo que dentro do ambiente do WordPress. Agora eu vou mostrar para vocês basicamente como funciona a interface do Oxygen. Eu estou aqui na página inicial do site do Oxygen e apesar dele ser um plugin pago, ele não oferece opção gratuita, ele permite você testar todas as funcionalidades dele direto num sandbox gratuito. Eu vou falar sobre o preço dele no final do vídeo, mas por enquanto vamos focar em explorar a ferramenta. Eu vou rolar aqui agora a minha página até o rodapé e aqui embaixo eu tenho Try Oxygen. Vou clicar nessa opção. E aqui eu posso testar uma instalação vazia, uma instalação do zero, ou um site pré-construído. Só para demonstrar aqui para vocês como as coisas funcionam, eu vou direto no site pré-construído para ficar mais rápido. Depois de um tempo carregando, ele me deu aqui uma interface padrão do painel do WordPress, Então vamos começar explorando como que o Oxygen funciona dentro do painel. Eu tenho aqui a seção de templates.
Então, se eu quiser criar um template para as páginas de arquivo ou para as páginas de blog, ou criar um template geral onde eu vou poder carregar, por exemplo, o cabeçalho e o rodapé, é aqui que eu vou fazer isso. Eu vou abrir aqui o template de blog post para vocês verem como é lá dentro. Primeiro eu vou usar o editar só para vocês verem como fica a página do template. Eu tenho aqui o botão editar com Oxygen, que vai abrir o editor em si, onde eu vou poder fazer as alterações na interface. Aqui na primeira opção eu tenho herdar design de outro template. Então, por exemplo, no meu template main eu teria o rodapé e o cabeçalho do meu site, e eu quero que o template de blog post tenha esses mesmos elementos. Então, eu mando o template do blog post herdar o template principal. Aqui embaixo eu tenho a lista de quais tipos de página eu quero que carreguem esse template. Então, como esse é um template para post do blog, eu digo que ele vai ser carregado em todos os posts que tenham tipo post. Se eu quisesse carregar esse mesmo template em páginas, eu colocaria. Se eu tivesse custom post types, eu também colocaria aqui. Ok, agora vamos abrir o editor em si para vocês verem como que ele é. Ok, o editor aqui carregou para mim. Como vocês podem ver, na área principal aqui da página, eu tenho o conteúdo que vai ser carregado no site. Aqui em cima eu tenho uma barra com alguns atalhos importantes. O primeiro, adicionar, que serve para adicionar elementos novos. Eu posso esconder aqui essa barra lateral, que a gente já vai ver para que serve já já. Aqui eu posso carregar a estrutura dos elementos da página. Então eu tenho um painel aqui com toda a estrutura do HTML dessa página. Eu posso ver o meu histórico de edições, no momento não tem nada, já que essa é uma instalação limpa, né? Eu posso desfazer e refazer. Eu tenho as configurações gerais da página, do editor e estilos globais, onde eu posso configurar, por exemplo, uma paleta de cores para eu usar em todo o site. Então eu posso aqui salvar os tons de cores que eu quero, e esses tons de cor vão ficar acessíveis em todo o restante do editor para poder usá-los de forma mais rápida, ao invés de eu ter que lembrar toda hora do código hexadecimal de cada cor. Eu posso configurar as fontes que eu vou usar no site. Então, uma fonte, no caso aqui display, é a fonte que vai ser usada em títulos, e text, a fonte que vai ser usada nas massas de texto. E o Oxygen já é conectado com o Google Fonts. Então, qualquer fonte que eu tenha no Google Fonts, eu posso pesquisar aqui que ela vai carregar. Na barra de rolagem só tem algumas mais utilizadas, mas qualquer outra que eu pesquisar vai ser carregada automaticamente. Eu tenho também a configuração de cabeçalho, corpo de texto, links, largura da página e breakpoint, configuração de seções e colunas. Eu pessoalmente não gosto de usar essa configuração, porque isso aqui já é de um elemento parcialmente pré-construído, eu prefiro fazer tudo, como eu disse, do zero. Configuração padrão de animação e uma configuração de script para rolagem suave. Além disso, eu também tenho Style Sheets, então se por algum motivo eu quiser adicionar uma folha de estilos manualmente, eu posso vir aqui, nomear minha folha de estilos e colocar todo o CSS escrito manualmente aqui. E também seletores. Aqui vão ficar tanto os seletores que você vai criar com o Oxygen, que eu já vou mostrar como que isso é feito, e também seletores que você pode criar manualmente. E também atalhos para voltar para o painel administrativo ou para você ver como o site está ficando no front-end, né, o resultado final do site. E o botão de salvar, claro. Então vamos voltar aqui para cima para mostrar para vocês como que se adiciona um elemento no Oxygen. Eu tenho o botão de adicionar. Para ficar mais fácil, vou deixar aqui meu painel de estrutura aberto. E eu tenho aqui Section, Div, colunas. Como disse, esses dois aqui eu não uso tanto, eu prefiro fazer tudo com Div. Elementos de heading, ou seja, H1 até H6. Texto, Rich Text, que vai me dar um painel de edição parecido com o painel de edição de texto do WordPress. Text Link, que seria já uma tag A com texto dentro. Link Wrapper, que seria uma tag A, só que eu podendo adicionar outras coisas dentro, como por exemplo um título ou uma imagem, ou até mais elementos, né? Um botão pré-pronto, também não gosto muito de usar, prefiro fazer tudo com text link e com link wrapper. Imagem, tag de imagem, vídeo para você poder embedar conteúdo do YouTube ou do Vimeo. Ícone, ele já tem uma biblioteca de ícones pronta para você usar. Code block, se eu quiser inserir um bloco de código manual, que pode ser de algum outro plugin, ou algo que você prefira escrever um código manualmente, talvez um loop do WordPress que você por algum motivo precise ou prefira escrever manualmente. Inner Content, que vai fazer aquele carregamento que eu mencionei antes. Por exemplo, como vocês estão vendo, esse template está carregando dentro de um Inner Content. Por quê? O cabeçalho dele e o rodapé não estão aparecendo aqui no meu painel de estruturas, porque esses dois elementos fazem parte do template principal. Então, se eu clicar aqui neles, eu tenho a opção de abrir e editar template, onde eu voltaria para aquele template main. Dentro desse template main, eu tenho um elemento de inner content, que é onde está carregando tudo isso que está aqui dentro.
Tem sim aqui dentro do Oxygen alguns elementos pré-construídos que você pode usar, como um header, como depoimento, como galeria, easy posts e repeater, que serve para você fazer loops de postagens dentro da sua página. Enfim, alguns elementos simples que, se você preferir, você pode utilizar. Ele tem aqui também alguns elementos já padrão do WordPress. Então, 2 modelos de menu que você pode utilizar, que vão carregar os menus do WordPress. Elementos para você inserir shortcode, lista de comentários, caixa de comentário, caixa de login, caixa de pesquisa, dados dinâmicos, como título da página, conteúdo, data, tags, widgets que você tenha instalado no seu WordPress, library, que serve para elementos que você tenha importado de outros sites. Isso aqui eu também não costumo usar muito, mas também é opcional. E elementos reutilizáveis, que eu vou mostrar já já o que são. Então vamos lá, como que funciona a construção de um elemento no Oxygen? Digamos que eu quisesse criar uma seção nova aqui no site. Eu poderia criar uma div, ele vai carregar para mim as informações dessa div e ela foi adicionada na minha estrutura. Por padrão, todo elemento criado no Oxygen tem um ID que você pode usar para a estilização de CSS, mas eu prefiro sempre criar uma classe. Então, digamos que eu quisesse construir aqui embaixo uma seção. Então, eu poderia dar o nome de section para essa classe. E aqui eu também posso falar que esse elemento, ao invés de ser uma div, é uma section. Beleza. E aqui eu posso configurar em avançado as opções de background. Então, background color, que é uma propriedade CSS, eu posso configurar aqui. E eu tenho, como eu falei para vocês antes, todas as cores que a gente salvou lá no outro painel. Então, se eu quisesse usar uma dessas cores, eu posso só vir aqui e clicar nela. Posso configurar uma imagem de background. Enfim, todas as propriedades CSS estão aqui, organizadas em categorias. Se por algum motivo tiver alguma propriedade CSS que você sentiu falta, que não está aqui, por exemplo, a propriedade de display grid não está disponível aqui ainda. Mas eu poderia vir aqui em Custom CSS e escrever essa propriedade do jeito que eu quero. Então, display grid, grid template column e outras relativas a grid aqui nessa configuração do Oxygen. E esse estilo vai ficar salvo para minha classe. Se eu quiser fazer inserção de JavaScript, eu também posso. Se eu quiser usar atributos customizáveis dentro da tag de HTML ou data attributes, eu também posso por aqui. Então, para continuar aqui o exemplo, vamos fazer um botão aqui dentro dessa div que a gente criou. Eu faria isso com o text link. Deixa eu mudar a cor dessa div para não ficar igual o rodapé. Vamos botar bem escuro aqui, vamos botar esse cinza escuro aqui, quase preto, né? Então eu virei aqui no meu elemento HTML, text link. Eu posso chamar ele de botão. Eu posso configurar aqui o link para onde ele vai levar e se esse link vai abrir na própria página ou se vai abrir numa nova página. Mas aqui, por exemplo, eu não vou focar nisso. Eu vou aqui direto em Advanced. Eu vou dizer que eu quero que esse botão tenha cor vermelha, o vermelho aqui mais leve. Eu quero que ele tenha um padding de 15 pixels em cada lado, e eu posso aplicar isso a todos os lados. Eu quero que ele tenha borda arredondada de 5 pixels. Vamos afastar ele aqui um pouco dessa margem para ele ficar um pouco mais visível, mais destacado ali dentro. Eu quero que o meu botão tenha a fonte branca em negrito. E se eu quiser editar o conteúdo do botão, é só dar 2 cliques e editar livremente. Então, vamos salvar aqui essa página para ver como ficou. E se eu abrir aqui a página que a gente estava editando, eu vou ver que está aqui o botão criado como foi feito no editor. E reparem o seguinte, se eu abrir aqui o DevTools do Google Chrome e eu explorar toda essa parte, vocês vão ver que o que foi criado aqui dentro é exatamente aquilo que a gente criou lá no Builder. A gente criou uma section, ela ficou com a classe section, que foi uma classe que a gente criou. A gente criou um link, ele tem a classe botão que a gente criou e ele tem aqui o texto que a gente adicionou. E aqui embaixo eu consigo ver o estilo exatamente de cada propriedade que eu coloquei lá no Builder. Então ele não adiciona nada desnecessário, nada extra, além daquilo que a gente está mandando ser criado no nosso site. Agora vamos voltar lá no construtor, porque eu quero mostrar só mais uma coisa para vocês. Digamos que eu quisesse que esse botão fosse replicado em outras páginas. Eu não quisesse ficar tendo que construir ele de novo, de modo que se eu fizer alteração em um botão, ele altere em todos os outros através de todo o site. Eu posso vir aqui no meu elemento, no botão, clicar no menuzinho aqui do lado e vir em Make Reusable. E eu vou dar um nome para ele. Vou chamar de meu botão.
Vou dar OK. Vou esperar o Oxygen processar o que eu acabei de pedir para ele fazer. Vou salvar. E agora esse elemento do botão virou um elemento reutilizável. Eu não posso mais editá-lo aqui dentro, eu tenho que editá-lo na página própria dele. Posso clicar aqui para abrir e editar parte reutilizável. Olha só, o Oxygen não deixa você trabalhar com mais de uma aba dele aberta ao mesmo tempo. Então, como a página recarregou muito rápido, ele achou que eu ainda tivesse com ela aberta e não carregou direto o editor. Se eu recarregar aqui, essa mensagem de erro some. Aliás, erro não, né? Mensagem de segurança some. E eu posso então editar o elemento com o Oxygen. E aqui de volta com o editor aberto, eu tenho sim o meu elemento que eu posso editar como eu quiser. Se eu abrir aqui o painel de estrutura, eu tenho exatamente o que ele é, que é um text link. Eu estou fazendo isso aqui só com um botão, uma coisa simples, mas eu poderia fazer isso para elementos maiores, como um slider ou uma tabela de preço, enfim, qualquer coisa que você quiser editar. Uma coisa que eu esqueci de mostrar antes. Se eu quiser que um elemento tenha um comportamento diferente em outros tamanhos de tela, posso vir aqui em cima e escolher o tamanho de tela com o qual eu quero trabalhar. Ele vai editar aqui a minha visualização para mim, ele vai diminuir, né, o tamanho, para o tamanho que eu selecionei. E digamos que eu quisesse que no tamanho de tela menor, esse botão tivesse um fundo azul. Agora ele está azul, né? Mas se eu voltar para o tamanho original, ele está vermelho. Então ele vai sempre ser aplicado no estilo desse tamanho para baixo. Então no tamanho original ele está vermelho. Num tamanho aqui, para telas de 1120 pixels ou abaixo, ele continua vermelho, porque eu não fiz alteração nesse breakpoint. Mas abaixo de 992 ele fica azul, e nos que estiverem abaixo desse também. Se eu quiser entrar na edição desse elemento pelo painel do WordPress, então eu vou voltar aqui para o painel administrativo. Eu não salvei as alterações que eu fiz de cor azul, o botão vai continuar vermelho. E o botão fica aqui em Oxygen Templates. Eu tenho aqui tanto os templates que eu já tinha antes, quanto o template meu botão, que é uma parte reutilizável que a gente acabou de criar. Se eu quiser inserir esse botão em outro lugar, digamos que eu quisesse inserir esse botão numa página, vou aqui em páginas, vou na página de contato, vou clicar em editar com Oxygen e vindo aqui em adicionar, posso descer até reutilizável e eu tenho aqui o meu botão, que eu posso adicionar como single, que significa que ele vai ser adicionado apenas baseado naquele template que a gente criou. Então se eu adicionar aquele template, o botão vai ser modificado em todas as instâncias dele que tiverem sido inseridas com single, ou como editável, que aí eu vou poder editar ele aqui dentro nessa página, mas o que for alterado aqui não vai afetar as outras páginas, e o que for afetado no template não vai afetar esse. Então vamos lá, adicionar ele aqui como single, ele fica do mesmo jeito que a gente viu antes, apenas como elemento reutilizável, ou se eu adicionar ele como editável, aí sim eu vou ter todas as opções para configurá-lo aqui dentro. Se eu fizer uma alteração apenas no CSS, claro, ele vai editar todos os elementos que tenham aquela classe de CSS. Mas se eu modificar o texto, por exemplo, isso não vai influenciar através das páginas. Enfim, esse é o editor do Oxygen para vocês verem basicamente como funciona. Agora a última coisa que eu quero falar para vocês é sobre o preço dele. Eu voltei aqui no site do Oxygen, eu vou clicar em Get It Now e eu vou ter aqui a tabela de preço do Oxygen. No momento, o Oxygen tem 3 opções de compra para vocês. A primeira é o básico, que vem essas ferramentas que eu mostrei para vocês. A segunda opção aqui é de WooCommerce. Então ele vem com integração ao plugin WooCommerce, que é um plugin para vocês construírem lojas dentro do WordPress. O WooCommerce por si só ele é gratuito. E a última opção é a opção de agência, que além das ferramentas padrões, além da integração com o WooCommerce, ele também vem com integração ao Gutenberg e com um modo de edição. Esse modo de edição serve para você poder deixar o site nas mãos do cliente de forma que ele consiga editar o texto ou outros elementos apenas escolhidos por você, sem que tenha o risco de o site quebrar, dele editar alguma coisa que não deveria e o site acabar tendo um comportamento inesperado. O que eu tenho é o de Agency, então eu tenho a licença para todas as ferramentas do Oxygen e os preços são os seguintes: no básico $99, para o WooCommerce $149 e para a agência $169. Mas esse pagamento é um pagamento único, você vai pagar apenas uma vez, não precisa fazer assinatura mensal ou anual e você vai ter acesso vitalício a todas essas funcionalidades que o Oxygen oferece. Então, diferente de outros builders, como é, por exemplo, o Elementor, você não precisa ficar pagando todo ano para você poder renovar a licença. E essa licença é para quantos sites você quiser. Então, se você fizer 1,
2, 5, 1000 sites, você não precisa pagar mais. O que você fizer lá, o que você construir com o Oxygen, está garantido de forma vitalícia. Se você não gostar, eles ainda oferecem uma garantia de 60 dias. Então, se 60 dias depois de comprar, testando o Oxygen, você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu acho isso pouco provável de acontecer, porque como eu mostrei para vocês, lá embaixo vocês têm como testar o Oxygen de forma gratuita. Óbvio que esse teste é num ambiente apenas de testes. Então você não vai poder construir um site de verdade aqui e esperar que ele vai funcionar normalmente. Depois de alguns dias, o que for feito nesse ambiente de teste, nesse sandbox, é excluído para sempre. Você não tem como recuperar. Então, a minha recomendação para vocês é a seguinte. Entra no site, vai aqui no Try Oxygen, instala ou uma instalação limpa, blank install, ou uma instalação com o site pré-pronto, fuça bastante as ferramentas, vê se você consegue se acostumar com elas e considere comprar, porque pessoalmente eu acho que esse é o melhor builder que existe atualmente para o WordPress. Eu já testei tanto o Elementor quanto o WP Bakery e eu não consegui me acostumar com eles. Eu achava que o resultado não ficava bom o suficiente, era difícil ficar fazendo manutenção no site, enquanto com o Oxygen eu consigo editar tudo de forma mais confortável para mim. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas eu acho que apesar da curva de aprendizagem ser um pouco maior, ainda vale a pena adquirir o Oxygen e usar para os trabalhos dos seus clientes. Enfim, esse não foi um vídeo muito profundo, foi apenas uma visão geral de como a ferramenta funciona. Talvez eu traga um tutorial um pouco mais detalhado no futuro. Então me digam nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham que faltou eu falar sobre o Oxygen, se vocês querem que eu traga mais vídeos dessa ferramenta. Se vocês acharam que esse vídeo foi útil, curtam, se inscrevam no canal para os próximos vídeos, porque eu vou trazer mais ferramentas que vocês podem utilizar junto do WordPress e eu vejo vocês no próximo vídeo.